pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso podcast, o Papo de Quinta. Somos as fotógrafas de quinta. Mas o conteúdo é de primeira. Pega a sua bebidinha e vem com a gente. Vem com a gente que hoje o tema vai tocar não só nos corações dos fotógrafos, mas nos corações de todo empreendedor que vocês conhecem. Então, hoje eu vou pedir para vocês, além de curtirem a nossa página no YouTube, curtir a gente no Instagram, curte também, né? Dá lá um seu seguir, né? Nas nossas páginas também, dá uma moral pra gente. Mas esse aqui é um tema que vocês vão pegar lá, encaminhar pro coleguinha, porque eu vou colocar vocês dentro de um cenário para vocês imaginarem uma situação. Vem cá comigo, fecha o olho. É polêmico. Vamos lá. Ó, imagina o seguinte, todo mundo aqui tem um negócio. Aí do nada, pá, tudo para. Você não pode mais trabalhar. Acabou a sua geração de renda, acabou o atendimento de cliente, acabou venda, acabou tudo. Pensa que coisa. Sabe quando foi isso? Março de 2020. Isso já aconteceu. A gente passou por uma situação onde todos nós, fotógrafos e muitos empreendedores de muitos segmentos ficaram de pés e mãos atados, sem poder trabalhar, sem gerar renda, sem botar dinheirinho na conta e comidinha dentro de casa. Agora eu venho perguntar, quais são os aprendizados que a gente tirou desse cenário? Porque foi um momento em que praticamente da nossa área da fotografia, todo mundo ficou sem trabalhar. Sim. Tenso, pelo menos foi tenso. Pelo menos Por um tempo, né? Até que a nossa área não foi tão impactada, mas por um tempo A minha foi super muito. impactada porque o hospital não deixava eu entrar para trabalhar. Exato. E eu vivo disso. Depende da autorização do hospital. Pessoal de eventos, muito tempo parado. Uhum. Mas o que a gente tirou de aprendizado disso? O quanto a gente se preparou para um outro momento como esse? E se estamos preparadas agora, né? Como nos preparar, porque né? Tem uma premissa que a gente sempre fala assim, é muito mais barato e mais rápido aprender com o erro dos outros. Agora a gente teve que aprender com o nosso mesmo. Mas será que a gente aprendeu mesmo? Acho que aprender, acho que a gente vai estar sempre em aprendizado, né? A gente tenta melhorar um pouco, né? O que deu para tirar um pouquinho disso é aquele ditado antigo também. Nunca apostar todos os ovos na mesma cesta, né? Porque, no meu caso, eu não sou fotógrafa que nem a Fabi, que é só parto, né? Então, assim, eu tinha evento e eu também fazia parto, né? E ensaios. Então, quando começou a pandemia, foi até engraçado. Eu fui bem egoísta, né? Os eventos começaram a cancelar, mas eu pensei, calma, você não vai morrer de fome, porque você tem os partos. Bebê nasce todos os dias, né? Só que 2 dias depois veio o decreto, hospitais, maternidades não pode entrar ninguém, fechados, né? Então, isso impactou demais para todo mundo, né? Então, assim, eu não vendia muito produto na época, né? Era mais o serviço mesmo, né? E eu tive que me reorganizar também, né? Tentar vender mais produto, oferecer os produtos que, às vezes, por falta de tempo, né? E comodidade, a gente acaba ficando, né? Sem oferecer por tempo mesmo, eu tive que me reinventar novamente, né? Então, assim, a gente aprende fazer um caixa, né? Sim. Uma reserva. Gente, quem nunca ficou sem nada? Sim. Né? Eu acho que a maioria acaba usando, né, o dia a dia, o dinheiro, e isso é essencial, né? Sim. Ter esse fundo de reserva, né? Nossa, eu sou a chata do caixa. Eu bato muito nisso com outras fotógrafas. O que aconteceu na época que tudo bloqueou é que com o cancelamento da fotografia de parto, a gente teve que devolver grana. Sim. E eu conheço um monte de gente que não tinha grana dos partos para devolver, Sim. porque estava vendendo o parto de amanhã e gastando dinheiro hoje. Eu faço isso. Eu sou muito chata. Esperando cair o dinheiro, sabe? Que eu vou ter um recebível para ter, e aí já compra no próprio cartão de crédito, sabendo que vai cair aquela parcela pra eu receber. tive esse aprendizado, porque eu fecho acompanhamento e eu tenho acompanhamento individual e tenho o pacote de acompanhamento, onde a mãe já fecha o acompanhamento anual e o álbum, que é a conclusão. E ela já me paga. Sim. Se no 4º mês ela fala, odiei seu trabalho, acontece alguma coisa, eu tenho que devolver, ferrou. Porque eu já gastei, já paguei as contas, não tenho essa... não guardo esse dinheiro. Não tenho essa disciplina de falar, esse dinheiro é o do outro mês, né? Já entrou no caixa e já era.
Então, assim, o meu aprendizado mesmo foi em questão de reserva. Eu nunca fiz, para falar a verdade, sou bem descontrolada no sentido de conseguir separar empresa com o pessoal. Hoje, eu tenho uma consultoria financeira que está me ajudando, me dando todo esse suporte para que eu consiga ter esse equilíbrio. Porque, gente, na hora que falta mesmo, a gente passa por um perrengue de a gente ficar desesperado, sem dormir, pensando como que vai ser o dia seguinte, o que eu vou fazer. Só que isso, ao mesmo tempo, para mim, me deu um gás enorme, porque eu fui ver outras alternativas, liguei para todos os clientes, aqueles que não fecharam álbum. Eu nunca fechei tanto álbum, gente. Eu ganhei muito dinheiro com álbum. Eu consegui reverter aqueles clientes que tinham marcado e, de repente, estavam inseguros. Consegui tirar para um acompanhamento mais para frente. Então, graças a Deus, eu tive a sorte de não ter que devolver o dinheiro nesse negócio. Mas uma coisa que hoje a gente até estava falando sobre isso e me fez refletir muito é que eu sou solo. Eu não tenho ninguém. Eu só tenho uma pessoa que de vez em quando me ajuda de assistente, mas eu não tenho ninguém com quem contar ou com quem falar do meu trabalho ou com quem dividir minha senha do computador, por exemplo. Então, se eu pegasse Covid, se eu viesse a falecer, por exemplo... A gente tem até um podcast que a gente vai falar disso, né? A gente quer até abrir um tema sobre isso. Porque, assim, quem é que estaria no meu lugar dando continuidade, pelo menos para entregar o que foi pago? Sim. Quem teria controle sobre algo que eu fiz, que eu tenho que entregar, ou que pagou e eu marquei ensaio? Quem tem controle sobre a minha agenda? Ninguém. E financeiro, né? Porque, de repente, a pessoa tá lá, não sabe quem pagou, quem não pagou. E ela nem sabe que eu morri. Né? Então, assim, às vezes a pessoa nem sabe que eu morri, tá? Quem vai pegar o seu Instagram pra avisar a gente, infelizmente. Gente, mas eu fiz isso esses dias, eu nem sabia que existe, né? O Instagram e o Facebook, ele tem... Até minha irmã falou, o que é isso, Daniela? Negócio de memórias, né? Que a não, pessoa... você tem uma pessoa que é responsável pela sua morte e mexer no seu Instagram, no seu Facebook, caso você venha falecer. Eu achava que isso era um serviço que você mandava um e-mail, de repente, pro Facebook, o Facebook mudava. Não sabia que era uma pessoa responsável. Não, você coloca lá, responsável pela morte da pessoa. Que faleceu, e aí agora você entra no Facebook dele e tá lá falando a data que ele faleceu. A minha irmã falou, nossa, eu que vou ser responsável. Porque aí você tem acesso à sua senha, tudo. Tá aí, mais uma coisa pra gente fazer. Então, não, mais uma coisa pra gente fazer. Vou pesquisar. Vai lá no Facebook e tem lá. Quem é responsável pela sua morte? Ai, gente, credo, pela sua rede social. São coisas que a gente tem que conversar, né? Porque o nosso Instagram é nosso meio de trabalho. E aí outra coisa que eu acho que é importante, né? No meu caso, eu não tive problema de devolução de dinheiro, porque a forma como eu trabalhava, agora eu dei uma mudada, né? Mas eu trabalhava sempre com R$100 de adiantamento, que é um valor super baixo, e o restante a pessoa pagava metade no dia do ensaio e metade na entrega das fotos, né? E algumas pessoas pagavam no cartão, mas eu pedi os R$100 de adiantamento e depois a pessoa passava o cartão no estúdio. Então, não tive problema com relação a isso. E aí, eu usei também esse tempo, né? Eu fechei o estúdio, né? A gente ficou fechado quase 60 dias, justamente para me reorganizar de como... E mostrar para os nossos clientes, né? Que a gente era responsável, que a gente limpava o estúdio adequadamente, né? Usava máscara, etc. Depois fomos vacinados, etc. Mas também mostrar esse bastidor para o cliente que a gente antes não mostrava. Então, eu acho que a pandemia ela trouxe também essa coisa de a gente ter várias oportunidades de enxergar coisas que a gente não enxergava antes. E se conectar mais, né? Exato. Porque o único jeito do cliente ver a gente agora é entrando lá e falando sobre os perrengues que você estava passando, o que você fazia para fazer tudo isso. E a gente precisa se mostrar para o nosso cliente, humanizar, né? mais, né? Humanizar O negócio. Mas essa questão, assim, é muito triste, né? Na nossa classe, teve muita gente que desistiu, né? Muita gente. Muitos estúdios vendeu fecharam. Tudo, Muita gente. Não foram nem estúdios, principalmente o pessoal de evento, né? De várias coisas, eu acho. Né? pessoas Mas de evento hoje, foram em trabalhar compensação, fixo, né? Evento tá bombando, gente. Tá Bombando. Mas voltando aqui ao gancho, né? É o que nós conversamos antes e a Dani puxou aqui agora, é assim, né? Por exemplo, eu hoje tenho uma funcionária fixa, né? Mas ela é nova ainda e ela não sabe, né, nem 10% ainda do meu fluxo, enfim. Mas e se por acaso realmente eu tô saindo daqui, gente? Ninguém gosta de falar de morte, né? Mas se de repente acontece qualquer coisa e eu morro. Realmente, né? Como é que a gente faz? Vocês, por exemplo, vocês têm isso anotado? Vocês têm secretária? Como é que vocês fariam para que o cliente que já efetuou o pagamento, que já teve o evento, recebesse o que é de direito dele, né? Como é que a gente faria isso? Realmente eu estou pensando agora, né? Uma coisa importante que a gente fala isso na fotografia, né, gente? Mas e pra vida? E seus filhos? Você já pensou, né? Você se planejou, se algo acontecesse, como que as coisas se reorganizariam? Então, aí eu preciso levantar a mão. Eu nunca pensei profissionalmente, mas com a minha filha... É louco, né? Ela tem 17 anos, mas acho que desde os 9, 10 anos eu falo muito para ela, né? Eu falo, filha,
a vida é maravilhosa, mas assim, a mamãe pode sair, pode morrer a qualquer momento. Então, assim, isso eu sempre falei mesmo, né? Então, assim, ela sabe exatamente, e eu ainda brinco, eu falo, olha, eu não quero choradeira, tá? Eu só quero que pegue mamãe, creme, ponha numa urna, pegue o voo e me joga lá na Times Square, em Nova York. Né? Gente, Você já deixa, então, falando financeiramente disso, já deixa a reserva. Não, aí é por conta dela, é o funeral. mínimo que ela pode fazer por mim, né? É o mínimo, né? Reserva funeral. Então a gente brinca, mas em relação a cliente, realmente, a gente brinca, mas precisa ter um plano B também, né? A gente tá falando de um extremo que seria, eu morri e como é que ficam os meus clientes. Mas assim, do dia a dia. Casos do dia a dia, eu tenho uma colega esses dias, foi fotografar um batizado, saiu do carro, pisou num bueiro, quebrou o pé na porta da igreja. Como é que faz? Quem que pode te atender? Não, Assim, e quantos dias você vai ficar sem trabalhar? Exatamente. Você tá preparado para se você ficar doente acontecer alguma coisa? Então, uma coisa que a pandemia me trouxe, lógico que tem essa questão também de eu separei muito melhor as coisas depois, que eu tava brincando agora, não tenho dinheiro. Mas eu não tenho dinheiro, Carla, pessoal, tenho um dinheiro investido na minha reserva de emergência, mas a minha reserva de emergência é pra minha emergência. Não é porque tá no final do mês e falta 3 dias pra virar um mês, né? 2. 2, melhor ainda. Você Vai facilitou cair. A vida dela. Vai cair o VR do meu marido, pelo menos, pra comprar pão. Viu como é bom ter marido? Pra alguma coisa serve, Esse né? é assunto para um próximo podcast. Mas assim, uma coisa que eu percebi também, essa questão financeira e de equipe e tudo mais, né, do que aconteceria com você, quando deu a pandemia, eu tinha uma menina que me ajudava, ela ia lá em casa umas 3 vezes por dia, 3 vezes por semana pra me ajudar. E eu falei, gente, e agora? Como é que faz? Aí eu fiz as contas, falei, se eu pagasse o mínimo dela, se eu comprasse só o leite, quanto tempo eu sobreviveria? E assim, era assustador. Eu até conseguiria sobreviver 3 meses com o que eu ainda tinha de recebíveis. Mas aí as minhas clientes também não estavam fotografando, isso elas não me pagam, né? Então, eu sempre preparei a minha equipe depois disso, porque teve uma época que eu recebi uma demanda muito grande, porque outros editores estavam ficando doentes, estavam sendo internados, e as fotógrafas tinham ficado na mão. Então, eu não queria deixar ninguém na mão nem financeiramente. Então, eu comecei a me preparar. Ter uma reserva de emergência, caso acontecesse alguma coisa comigo. E também preparar minha equipe, caso acontecesse alguma coisa comigo, como que eles iam gerir isso, né? Mas acho que, falando, né, do financeiro, a gente tem que pensar que não é só que a gente saiu de uma situação de Covid, mas pode quebrar equipamento. Justamente. Sim. Quanta gente, às vezes, a gente não vê pedindo câmera emprestada, pedindo lente emprestada. Você precisa ter reserva do seu equipamento. Então, eu ainda não tenho. No mínimo, um seguro, né? Ou No um seguro. mínimo, um seguro. Eu ainda não tenho a reserva que eu preciso lá para os 6 meses, mas é algo que eu estou fazendo. Todo mês eu tiro. Tenho dinheiro não só de quebrar o equipamento, mas de troca de equipamento. Então, a cada 5 anos, um computador você tem que trocar. Porque os programas vão ficando mais pesados, você precisa atualizar. Então, tem a depreciação do equipamento, que a gente precisa pensar. Tem o equipamento que quebra, tem alguma coisa que pode acontecer, de repente, com o cliente pedir dinheiro de volta, alguma coisa assim. E vocês se organizam dessa forma? Isso está embutido no orçamento de vocês? Eu sou chata. Porque o meu tá no meu tá a no Fabi valor sempre agora. falou. Em todos os lugares que a gente se Eu- encontra, não. a Fabi sempre fala Não, sobre nos dinheiro. grupos Eu sou ela chata. fala. Eu sou chata, gente. Reserva que você tem que ter. Primeira coisa que eu falo pros meus colegas, equipamento você compra à vista. Ah, mas eu não tenho para comprar equipamento à vista. Você compra usado, mas você compra à vista. Porque é complicado você contar lá na frente com uma receita para algo que é do seu trabalho. Óbvio, quem está começando, eu sei que vai comprar um equipamento parcelado, mas depois que você está estabelecido, você tem que ter ali uma reserva mensal. Você tem que pagar a parcela e o valor da troca. Sim. E a troca. E a troca. Porque ó, eu troquei de equipamento em dezembro. E a minha expectativa era trocar de computador agora, em junho. O que aconteceu com o meu computador? Quebrou antes. Em fevereiro ele morreu. Ele morreu, mas assim, ele morreu num nível que eu, enterrei. E não era a época de eu trocar ele. Eu sabia que ele tinha uma sobrevida, eu achei que ele durava mais 6 meses, mas não durou. E eu não tinha a grana. Eu ia ter a grana para comprar ele agora, dentro do meu planejamento. Eu tive que comprar o equipamento parcelado. Mas assim, contra os meus princípios e xingando. Porque a minha empresa nem tem o limite no cartão necessário para comprar um. Sim, aí ou você tira do seu pessoal para dar para a Eu empresa, tive que emprestar ou pra você firma. é. Eu tive que emprestar Gente, eu pra admiro firma. vocês nessa parte, porque como o meu é tudo junto, eu tô aprendendo agora com a consultoria financeira, porque eu achei que isso é fundamental. Principalmente como aprendizado mesmo. Mas, por exemplo,
Venceu a fatura do cartão de crédito. Quem paga? Não, então, eu comecei a reservar, coisa que eu não fazia. Comecei a reservar pelo menos. A consultora financeira falou que pelo menos 10% iniciar, e depois, com o tempo, vai administrando. E se conseguir chegar a 30%, melhor ainda. E pra mim foi um marco conseguir reservar. E eu reservei, gente, não mexi. Fiquei mó feliz. Mas, por exemplo, esse mês, eu não contei pra ela ainda, é amanhã a reunião. Eu tive que tirar, gente. Eu tô devendo no pessoal. Como que eu vou saber que eu tenho um dinheiro ali? E eu vou ficar sem... Eu não consigo ficar devendo. Eu vou te dar uma dica. O que eu faço? Você tem que ter salário. É. Quem que tem salário? Eu tenho salário. Quem tem Eu tenho Agora- salário e o meu salário não é tudo isso que as pessoas pensam. Não. Eu ganho um pouco a mais que os meus funcionários. É empresa rica e o chefe pobre. Essa é a conta que tem que fazer. salário. Eu tenho... A empresa tem que me pagar tanto por mês. Então, mas Só que eu tenho que vender pra empresa me pagar. Então, mas se você tá faltando em determinada área, por exemplo, o meu ficou faltando no pessoal terminar. A mais, eu que lute. Mas você não tira da empresa, vai Não deixar, pode. vai se ferrar. Gente, eu não Você consegui. para de comer o torresmo, o sushi. E você E assim, se programa dentro do salário. uma coisa que eu aprendi um pouco no começo do ano é você ter, sacar dinheiro ou fazer, né, que nem a Natália Arcuri faz a questão dos envelopes. Inclusive, a gente pode entrar... Como assim? Você, na verdade, ela vende assim como técnica dos envelopes, mas isso é o orçamento. Igual, por exemplo, quando tem o orçamento do governo, que fala é R$1.000 para educação, eu tô colocando um valor baixo, tá, gente? 1.000 para educação, 1.000 para transporte, 1.000 para tanto, 1.000 para tanto. Aí, às vezes, a pessoa fala, mas tá gastando isso sendo... 1.000 pra cultura, vamos supor. Mas tá gastando isso sendo que tem criança sem lanche. Mas a questão é o orçamento. Não pode tirar daqui pra pôr aqui. A minha falou, você vai ter que pegar R$750 e passar um mês. Eu falei, o quê? Então, é o orçamento. Então, assim, E o ideal é em dinheiro. O ideal é Esse- dinheiro. ela falou. Você guarda o cartão. Esse falou, mês, não consegui, eu gente. descontrolei um pouco. Então, por exemplo, eu coloquei lá que eu ia gastar R$100 por mês com o César. R$100 com ele, assim, o quê? Tipo, eu vou no mercado, mãe, posso pegar um Fini? Mãe, posso pegar um não sei o quê? Mãe, Vai no McDonald's? Eu fui ver, tipo, eu gastava R$200, se você for pegar tudo que ele quer, ou minimamente o que ele quer. Então, eu negocio com ele. Então, ele sabe, né, que ele não pode, que eu não posso gastar tanto, porque eu tô guardando dinheiro pra gente fazer coisas futuras. Eu falo, filho. Aí ele fala, mamãe, posso pegar uma bala? Aí eu falo, quanto que é? Vê o preço. É tanto. Não, tá caro. Ele ainda não sabe que esse valor financeiro, mas eu falo, com esse valor dá pra você comprar 2 carrinhos de Hot Wheels. Ou 3 Kinder Ovos. Aí, outro dia ele me pediu um negócio que custava R$300. Eu falei, com isso, você compra 250 carrinhos... 25 carrinhos de Hot Wheels e tantos Kinder Ovo. Ele, nossa. Aí, outro dia ele virou pro papai e falou assim, papai, sabia que de aniversário eu vou comprar 30 Kinder Ovo? Falei, não é bem por aí, mas enfim, ele tá começando a entender. E aí eu entendo também, às vezes eu quero falar assim pra ele, mas se eu for falar assim, eu sei que eu vou sair do orçamento dele, que é uns R$25 ali por Gente, é semana. muito difícil. É muito difícil. É difícil. Na verdade, Às vezes eu nós me não descontrolo. somos educados pra ter a Isso questão devia ter na financeira. escola, né, Ai, gente? A minha mas- filha já tem na escola, mas assim, existe até um projeto, né, aí tramitando e um monte de gente criticando, que é justamente para dar esse respaldo para a criança aprender a questão financeira, gente. A coisa mais importante é muito mais importante do que saber a história de Dom Pedro I, gente. A gente Me não é desculpa. criado pra pensar a longo prazo. Não. Então, hoje eu não vou comer isso porque lá na frente eu vou ter diabetes. Hoje eu não vou gastar isso porque eu sei que daqui a 2 anos eu quero fazer uma viagem. E aí uma coisa que eu tô fazendo é um boleto pra mim mesma, né? Eu, O no boleto começo do funciona super, mês, gente. eu tô depositando numa conta, mas eu não posso sacar. Eu só posso sacar, eu quero fazer uma viagem daqui a 2 anos. Agora já tá 1 ano e meio. Eu só posso sacar no final do ano que vem. Ai, Jesus. Então esse dinheiro não é meu. Esse dinheiro é pra minha viagem do futuro, não é o que eu quero meu fazer. marido, desculpa, ele é financeiro e, assim, eu conheço o meu marido desde os 23 anos. E Ele sempre foi assim. guardou os 30% do salário. Meu pai sempre mais falou isso, gente, eu nunca bônus, obedeci. mais não sei o quê. Ele sempre guardou. A gente, quando, por exemplo, nós agora viajamos, né? A gente viaja, e nós vamos com dinheiro. A gente não gasta no cartão. E ele planeja com 1 ano de antecedência para poder pegar uma passagem antes. E pra já ir guardando o dinheiro da É, viagem. Ele é super organizado. Então, por exemplo, que nem agora a gente viajou em euro, ele comprou o euro, levou o euro. Assim, algumas coisas a gente passou no cartão, mas assim, valores Pouquíssimas. baixos, entendeu? Então- Porque tem o IOF, né? Ele se nega a pagar o IOF. Então, Gente, tudo tem um planejamento. Agora, eu já fui educada financeiramente, acho que desde a barriga da minha mãe, né? Se um dia vocês tiverem oportunidade... Qualquer dia eu vou trazer a véia aqui, Não, gente. vocês A véia... precisam traz. conhecer a Ela é mãe demais. da Annalise. A véia é muito engraçada. é Eu vou trazer descrachada. ela aqui, ela é. E assim, eu vim de uma família muito humilde, né? E minha mãe sempre trabalhou muito. E assim, eu cresci
escutando essa frase. Eu até preciso, eu vou atrás de terapia para tentar me curar um pouco. A frase é a seguinte: viva a fartura que a miséria não atura. Não me pergunte o significado, tá? Viva a fartura. Mas o que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer o seguinte: se você tem hoje, as pessoas querem gastar hoje, não consegue dormir com o dinheiro no bolso. Então, assim, não é porque você tem hoje que você. Não é porque você tem hoje que você vai ter amanhã. Então, eu sempre poupei. Sempre poupei muito. Eu te invejo, amiga, porque eu sempre gastei. Não. Eu também. Se entra dinheiro na minha conta hoje de um cliente, eu falo, roupa! Gente, e até hoje, eu não vou deixar a velhinha assistir esse podcast, mas até hoje, gente, 46 anos, casada há 20 anos, se eu compro, ela tá na minha casa, eu sei que ela tá lá. Você esconde? Eu escondo, eu chego com a sacola, eu escondo, porque se ela me vê com uma sacolinha de sapato, ela fala, viva a fartura, aquilo entra no meu cérebro, parece que eu tô cometendo um crime. Mas pelo menos ela te ajudou mas isso é bom. O lado positivo, né? Mas isso é bom. Mas aí entra naquele senso do merecimento. Sim. Que no meu, na verdade, é o contrário. Eu tive uma infância até que farta. Aí depois eu tive uma adolescência, assim, muito difícil. De faltar muito. Comecei a trabalhar com 14 anos pra ajudar em casa, essas coisas. E eu nem fico falando dessas coisas, mas aí fala, tá chorando miséria. Mas eu acho que é importante a gente saber de onde a gente veio e o que a gente conquistou. Então, eu cheguei numa época que eu falava, eu mereço um McDonald's. Eu mereço pedir uma pizza, porque a gente não tinha. Não tinha. Então, quando eu comecei a ganhar um dinheirinho, eu comecei a comer. Tanto que eu engordei muito, assim, quando eu comecei a ganhar mais um dinheirinho. É isso mesmo. Eu mereço. Eu mereço uma roupinha. Eu mereço não sei o quê. Eu mereço não sei o quê. Cara, você merece uma aposentadoria. Quando você tiver com 50 anos, você ter dinheiro na sua conta. E aí seus filhos já estão criados e você vai viajar o mundo. Então, eu estou tentando mexer isso em mim. Trabalhar isso. Essa minha consultora financeira, ela faz uma terapia junto, ao mesmo tempo, e é muito legal, porque ela faz então faz assim, fala pra ela fazer uma parceria, a gente já coloca depois um cupom de desconto Fala aqui. mesmo. E ela atende todo mundo. Porque ela trabalha os nossos sabotadores. A nossa mente limitante dos nossos antepassados e dos nossos pais. O que a gente escutava deles? Que dinheiro é ruim, que dinheiro... Só quem tem dinheiro não presta, passou por cima de alguém. Então, a gente, às vezes, traz isso. E quando chega o dinheiro pra gente, a gente acha que é sujo, a gente quer gastar. E a gente também tem a crença limitante, né? A gente da pobreza, vamos dizer assim. Porque era difícil, enfim. Então, ela faz todo esse trabalho de você trabalhar... Que você pode, sim, comprar, só que na hora você... Não é pra você comprar com dor na consciência. É pra você planejar, comprar, né? Eu falar, eu posso, eu mereço, eu sou próspera. Enfim, ela trabalha várias coisas. É muito bacana, porque a gente traz isso de antes. Você trouxe o positivo. Graças a Deus, abençoada sua veinha maravilhosa que a gente ama. Mas aí ela fica não querendo gastar, né? Eu me sinto culpada. Às vezes até de comprar um McDonald's, eu tô indo embora com fome. Aí eu falo, Ana, por que você vai parar aqui e comprar um McDonald's? Se você tem em casa, é só você chegar e comer o que tem, né? Eu tenho essa coisa, assim, toda vez que eu saio do estúdio, eu penso assim, gente, acabei de ganhar. Eu tenho uma vontade de comer temaki, gente. Eu tenho uma vontade, assim, eu não você faz a conta e fala, eu como. Não, e aí vira e mexe, eu passo, eu como. Aí eu chego em casa, meu marido fala assim, eu vou fazer a janta. Eu falo, hoje eu não tô com fome. Mentira! Eu minto, entendeu? E essa coisa de esconder a sacola também. Então, mas como ele tem a cabeça totalmente oposta à minha, ele faz eu pensar no futuro. Porque ele fala assim, eu quero, que nem nós estávamos viajando, ele falou assim, eu quero... ficar velho e poder vir pra cá. A hora que eu quiser, 2 vezes por ano. Se eu quiser ficar aqui 3 meses, eu fico. Se eu não quiser, eu vou pra outro país. E assim, de poder você ter um pouco de qualidade. A gente não pensa no nosso eu do futuro, né? E você trouxe uma coisa importante que eu também não faço, gente. A nossa aposentadoria. Porque eu não faço. Isso aqui é um tema muito bom. E eu não faço, e você também sempre falou sobre isso, né? Falei, eu tem faço. os planos de previdência, tem algumas formas. Agora eu tô numa vibe... Vamos fazer um podcast sobre isso? Vamos. Quais as maneiras da gente conseguir guardar dinheiro, poupar, né? Porque, assim, poupar, ter essa aposentadoria. É uma questão de mindset, como você está trabalhando lá com a consultora. Eu também tive que trabalhar, mas eu tive que tomar muito na cabeça para entender que dinheiro que cai na minha mão, ele não precisa sair correndo. Ele pode ficar na minha mão bonitinho, guardadinho. E outra coisa de pensar no futuro. Eu tenho um valor lá de previdência que eu pago, inclusive com uma mentalidade de faltar para as minhas filhas no futuro.
Então, eu pago um valor lá que se acontecer qualquer coisa Não, isso eu tenho, comigo, mas se eu vir a não conseguir trabalhar por alguma coisa, a gente não tem o INSS, né? A gente tem que contribuir. Eu Por não que corro você atrás não tem o disso. INSS? Você não Boa paga, não paga o MEI? Você é MEI. Ah, mas o mês vou ganhar o quê? R$1.000? Vou sustentar por R$1.000, 200? Não, mas você tem. Antes 1.000 do que nada. Sim, Sim, mas assim, ó, o que eu vejo que muita gente não pensa é que assim, é melhor ter um pouco do que não ter nada, mas assim, eu trabalho hoje, ganho hoje, gasto, ou no máximo, guardo pro máximo. Gasto pelos próximos 3 meses. Já gastei, na verdade. Já gastei. Eu ganho hoje que já gastei. Tudo a gente tá falando muito do financeiro, é uma questão de planejamento É. mesmo e de você se limitar, porque assim, se eu tenho 10, eu vou gastar 10? Não, e outra coisa que eu vejo direto nos grupos, o que você vende é faturamento, lucro é outra coisa. É. E você tem que tirar sua receita, né, pessoal, o seu prolabore dessa lucratividade. E Então, o pessoal do vendeu lucro por não, 10, na verdade, o seu Prolabore, ele é um gasto da empresa. é um gasto da Então empresa. entra o Prolabore, entra a gasolina que você gasta para atender o cliente, entra o almoço que você faz. Você tem que colocar tudo isso. O motor A gente vai- que a você manda a gente pra vai falar, entregar a o gente vai áudio. falar de orçamento, então eu não vou queimar Mas eu acho que um cartilha podcast disso. sobre isso acaba ficando cansativo e às vezes não entende. Mas a gente pode falar um pouquinho. Mas eu acho que Carla e Fabi, acho que é um pouco mais gente sobre esses posta. negócios. Acho que vocês podiam fazer um Posta de falar post, Não, um vamos vídeo fazer. explicativo, Vamos fazer. bonitinho. Que aí Vários dá pra fazer, né? dá um Porque- direcionamento, porque é uma coisa que todo mundo tem dificuldade. Desde quem tá bem estruturado, como quem tá começando agora. Já começar E certo, quando né? a gente começa, né, Dani, a gente investe demais. É. Então, assim, a gente começa, na verdade, a E ganhar a gente dinheiro. não sabe no que, às vezes, investir. É, exato. Primeiro que a gente faz uns investimentos ruins, né? De comprar muitas vezes, falar assim, essa loja aqui tá baratinha. Daí você compra. A roupa dura 2 dias. Você lava a segunda vez, ela já era. Você Falando perdeu. de roupa pra newborn. Newborn, gente. por exemplo. Gestante também, viu? Já aconteceu E de eu comprar acompanhamento roupa. também. Você quer economizar, roupa de- não dura. Não dura. Então, assim, mas o cara é 30% mais caro. Tá, mas o dele tá comigo. Eu tenho roupas de gestante, por exemplo. Vai durar roupas quantos de newborn, anos, né? que estão comigo desde o começo. Em breve, Eu tenho vamos roupas há falar 5 nome anos. dessas lojas, porque vamos ser patrocinadas. Você aí, você aí. Fique de olho que a gente fala o seu marca. nome. Só a gente sabe quem são as boutiques do newborn. As exato. roupas boas. A mesma coisa própria. Própria, etc. sim. Que dura, que são coisas Exatamente. de madeira. Mas sabe que duram muitas anos. vezes essa compra do mais barato, ela vem do que a gente tá batendo aqui. É a falta de planejamento Sim. de eu ter ali uma Porque aí grana te bate pra aquele aquilo. desespero. Você não. E Você uma não... necessidade. É, sim. Às vezes a mãe quer um tema verde. eu não tenho uma eu roupa gastei verde. muito dinheiro no começo do estúdio com Eu isso. também. A pessoa Gente, pede a gente sob ia lá, encomenda, comprava o eu não fundo. Eu comprei tenho. um fundo de Star Wars, eu mandei fazer. Porque eu amo Star Wars e a cliente queria muito. E aí ela tinha os bonecos, e a gente ia fazer. E não tinha, não existia. Aí eu mandei fazer, peguei a imagem da internet, mandei sublimar. Ela não fez o ensaio. Aconteceu isso comigo. Eu tenho esse fundo até hoje. Eu fiquei comigo, eu vendi o estúdio, fez? mas o fundo eu fiz questão de levar. Você usa fazer ele foto como do seu uma filho. bandeira das Bandeira. costas, Eu falei né? que eu vou colocar. Mas você não fez nem foto do seu filho? Não? Fiz, eu fiz bom. um ensaio de Quer falar? amamentação com a meu gente filho não nesse fundo. planeja o que vai comprar. Vai ter, voltaram os eventos, voltaram as feiras. Vou pra feira, vou comprar o quê? Vou na Sim, feira. né? O que eu preciso comprar na preciso feira comprar? e qual Quanto que é o eu vou gastar? máximo que eu vou gastar. E quanto eu vou gastar? Não, Quanto do vou meu pra feira, me orçamento? amarra, né? Não, é difícil, gente. Eu Na última muito feira, eu vi tempo- umas clientes minhas, eu até brinquei com ela, encontrei com ela, falei assim, gente, eu não posso gastar nada disso aqui. A hora que encontrei ela no final da feira. Pessoa... Parece um elefante. Parecia não, o e ela povo. saiu escondendo Se eu não as posso gastar nada, eu sacolas nem vou na embaixo feira. dos estandes pra não ficar carregando. Aí, no final, ela saiu catando, assim, debaixo dos estandes. Eu nem vou falei, na feira se eu não tenho dinheiro. É igual shopping, não vou. Porque é muito sofrência. É sofrência, gente. É Mas sofrência. então, o que eu fico muito batendo na tecla e sendo uma pessoa chata é você se planejar pra ir. É. Porque a gente Sim, vai ter uma sim. feira logo. Sim. E você vai morrer de dor de barriga, de vontade de comprar as coisas. Mas Sim. quanto você tem pra gastar? É. Em que você vai gastar? Você vai olhar lá pro seu Você estoque realmente de coisas? precisa daquilo, né? Sim. Porque a gente tem uma amiga em comum que chega na feira e compra um monte de coisa e não sabe onde vai usar. Não vai usar. E assim, às vezes a gente não estuda o suficiente para saber o que é necessário. Sim. Porque eu, no meu começo de carreira, eu queria comprar tudo. E às vezes, o menos é mais. Às Porque, vezes, na verdade, você não precisa a de tudo. pessoa que acha que a roupa vai substituir o conhecimento. conhecimento, né? é. Então a pessoa Acha que o preset acha vai dizer que sobre- o preço de um curso é caríssimo, mas ela pega aquele dinheiro e E ela aí- gasta tudo em próprio. E aí tá o Não. planejamento. E não O sabe planejamento fazer, de tudo fazer torto. um curso. Um Por bom exemplo. curso, né? Não adianta pagar um curso baratinho, às vezes, que você não vai, Não vai ter um agregar, né? retorno
considerável, né? Não, e curso, pelo menos a pessoa ainda faz curso que tem um pouco de conhecimento. É quando a pessoa vai lá e compra os presets de todas as fotógrafas, porque ela quer chegar naquele resultado. Não era mais fácil pagar um curso pra ela aprender a chegar naquele resultado, em vez de comprar todos os presets? E eu tenho alunas que já me ligaram falando que Que queria fazer meu preset você trabalho. Não, que queria fazer meu trabalho, que queria meu workshop e tal, tal, tal. E aí ela pega e fala assim, esse mês eu não vou conseguir, porque eu fui na feira e comprei muito props. Então a pessoa às vezes acha que o props, que o headband, Sim, que que substitui o conhecimento. Então às vezes Não, você aí tem comprou isso tudo e não sabe fazer, e utilizar. não sabe fazer, aí, Não de sabe repente, aí sai na posicionar. rua, roubaram equipamento. Levou a câmera para um evento, roubou equipamento. Não vai conseguir fotografar porque não tem equipamento. Já gastou o dinheiro com o próprio, não tem dinheiro para repor o equipamento. Eu sou chata, gente. O pior é que sempre, eu lembro sempre que a Fabi sempre tocou nesse assunto. Tudo que a gente vai falar, às vezes, no grupo, que a gente tem um grupo de alunas, né? Sempre a Fabi Vocês dá estão guardando dinheiro? eu vou um falar. toquezinho Você de tem dinheiro. fundo de caixa? Mas Qual eu vou que é falar o fluxo de caixa de vocês? Quanto que vocês têm de fundo de reserva? Quantos meses você aguenta ficar parado com o pé quebrado sem equipamento? Eu repito, isso é o meu mantra. Quando eu saí da empresa que eu trabalhava, eu não sabia, não tinha planejamento do que eu ia fazer. Eu comecei a fotografar sem querer, né? Enfim, sem planejamento. E chegou uma hora que eu olhei pro meu guarda-roupa, gente, era tanta camisa. Tinha camisa de seda, camisa de não sei o quê. E salto. Camisa e salto alto e não sei o quê. E imagina só uma pessoa que caiu na fotografia, anda de meia e leg. E tinha aquele monte de camisa. Tudo bem, essa aqui não é daquela época. Eu saí dando roupa, assim... Devia ter feito um brechózão, amiga. Primeiro, eu Deus. segurei aquilo. Eu falei, segurei um não, tempão. eu segurei, assim. O apego? É que eu não sou muito apegada com essas coisas, começa a me irritar, né? Eu acho que vai me irritando. E aí, quando eu cheguei à conclusão de que eu realmente não voltava, fiquei acho que 1 ano com aquilo... gente, o tanto de dinheiro empatado naquilo. E aí a gente até brinca com esse negócio de bolsa de luxo, né? Mas se pelo menos eu tivesse, ao invés de ter comprado 10 Corello, comprado uma Yves Saint Laurent, uma Chanel, pelo menos eu teria uma bolsa valorizada, que eu poderia usar aquele dinheiro para alguma coisa. Mas não, eu tinha um monte de porcaria no meu armário, entendeu? Então a gente tem que pensar o tanto de porcaria que a gente gasta o nosso dinheiro. E o meu marido, ele vira e mexe, me chama a minha atenção, né? E ele fala assim pra mim, você já contou quantas vezes você passa o cartão em um dia, se você estiver na rua? Nossa. E assim, tinha dias que aí eu falei, não, eu vou contar. Vou contar, né? 30 vezes, 20 Eu sou vezes. dessa. Aí você mas, passa ó, 5 reais aqui, aí você passa no mercado e a ali, padaria, aí você vai na mercado. padaria, aí a criança, eu quero sorvete. Aí vai você no compra posto de o sorvete. gasolina. Aí vai no posto de gasolina. Meu, 20 lançamentos no mesmo dia. Você resolve isso rapidinho quando você colocar um salário para você e você não puder gastar mais além daquilo. Porque eu tinha uma mania. Quando faltava uma grana, eu falava assim, eu vou vender uma coisa a mais aqui, vou correr atrás de um freela, fazer um freela, um evento, alguma coisa, e eu supria aquele meu gasto a mais. Como eu tenho salário, acabou aquele dinheiro, acabou. Esse mês eu acabei de receber a notificação do fechamento da minha fatura do cartão. Eu já tô pensando qual parte do corpo que eu vou vender, porque eu gastei a mais do que eu poderia. E é aquela questão das substituições. Porque quando você tem essa cabeça que você não pode pensar que tem aquele dinheiro Não, ali, não né? tem. O seu tem que CPF, esquecer, né? O seu CPF recebe tanto, o seu CNPJ CNPJ recebe é. tanto. Tem que ser muito bem separado. É porque se eu tivesse numa empresa, eu só ia ter um salário. Só o salário. E pronto. Só que a minha cabeça fica, tem dinheiro. Não tem. mas- Não é você que tem dinheiro, é a sua Mas empresa. tem- pensa empresa. o tanto de, quando você trabalhava em empresa, né? O tanto de participação nos lucros que você recebeu, o 13º que você poderia ter guardado, e você Não, gastou. isso eu me arrependo E muito. tá tudo nas camisas lá do meu armário, gente. Nossa, eu comprava aquelas camisas que tem uma flor de lis aqui assim, de R$300, que eu usava pra ir impressionar cliente. Hoje em dia não preciso. Mas assim, era um gasto que eu tinha, porque onde eu trabalhava status. tinha isso. Então, se a gente carregar algumas coisas pra nossa vida pessoal, trabalhando nesse segmento que a gente atua, que a gente traz de vidas passadas, a gente torna a nossa vida muito mais cara do que ela deveria ser. É. Coisa que não precisa. Então, quando você faz esse ajuste, que você deve ter essa orientação lá na consultoria financeira, quando você tem muito separado, isso entra na minha conta do CNPJ. A conta do CNPJ paga para o seu CPF e o dinheiro que está do CNPJ é do CNPJ e todas as despesas que você tem. Nem sabe o que a gente paga? A gente paga pacote da Adobe, a gente gasta dinheiro com álbum, a gente paga site, a gente paga internet, a gente paga tudo e acaba pagando isso no CPF. Pessoal. Isso é uma despesa do CNPJ. Então, a minha empresa ela tem que
dar uma receita tal que pague todas as despesas para que ela exista Sim. e pague o meu salário. Se e depois a a empresa gente não pagou o meu vê salário, eu tenho que correr atrás de vender para a empresa poder pagar o meu salário. Mas Isso. não achar que eu tô trabalhando Sim. pra Então, mas pra eu me aí pagar. era uma coisa, teve uma época que eu falei assim, meu Deus, eu tô gastando demais, tô gastando demais. Aí eu parei realmente pra separar, porque eu pago Adobe minha e Adobe da equipe. Aí tem computador, aí tem a luz, a internet. Tem muitos custos que não são custos meus, são custos da empresa. Inclusive, a minha parte do aluguel. Porque eu mudei para um lugar maior para poder ter o escritório. Então, quem paga o escritório é a empresa. É a empresa, tem quem que ser. paga a internet é a empresa. Quem paga a gasolina do meu carro, quando eu preciso visitar cliente, é a empresa. Ai, que organização. E aí, o que Jesus. sobra para mim? A escola do meu filho, Sim, os gastos Mercado. pessoais. mercado, que são meus gastos pessoais. Então, às vezes, a gente acha que a gente está gastando demais, mas não é. É a empresa. E se a empresa não está conseguindo suprir, a gente não está cobrando o correto. Que vai ter um podcast em breve, sobre isso. Né? Então, segue a gente. Dá um... Aperta o inscrever aqui, aperta o sininho para você Olha, receber eu fico notificação. pensando, quem começar a escutar assim, essas nossas conversas... Vai ter que escutar todas para Não, poder por quê? continuar o Porque assunto. Porque uma tem- linka na tem outra, uma gente. Mas assim, eu acredito que a gente deixa umas pulgas atrás da orelha da pessoa. Uns carrapatos. Até eu já comecei. Você tá se incomodando. Já quero saber assim, mais, eu já quero é. saber da continuação. Se você não tiver esse medo de não conseguir trabalhar amanhã, tem algum problema com você. Porque Sim. você tem que ter esse medo, você tem que ter essa preocupação todo dia. Porque como a gente produz o conteúdo da nossa empresa, se eu tô doente, internei... Então, Meu filho tá doente, eu não consigo trabalhar. não consigo, como é que eu fico? Ah, eu posso colocar alguém para trabalhar no meu lugar? Eu É uma tenho essa opção. pessoa. Eu tenho essa pessoa, eu tenho dinheiro para pagar essa pessoa. Esses dias teve uma colega que me pediu para substituir ela para pagar daqui um mês. Num parto, porque ela estava sem grana e ela não podia ir por uma questão pessoal. Entendi a questão pessoal, tal, mas tive que dar uma aula para ela. Por que ela não tem que essa que ela não reserva tinha essa agora, né? reserva Ela ia fazer o parto, agora? ela não ia receber. Ela mesma não ia receber. E se ela toma calote depois? Não, ela já tinha Já, recebido. isso que eu ia falar, amada. provavelmente já tinha recebido. ela já né? recebeu, Ainda, mas ela tava não sem tinha grana. dinheiro. Então ela Entendi. falou, eu posso te pagar só, porque eu tô com esse problema aqui, essa situação, não vou poder ir e tal, não sei o quê. Vou receber ainda. Vou receber, fui na boa fé. Como eu já fui e não recebi, mas isso é uma outra história. Mas assim, quando você tem essa organização, se der qualquer problema... Dá um alívio no coração, né? É, Dá uma dá. leveza na hora de você trabalha trabalhar. com leveza. Você não Leveza. tem medo Só de pensar já tá me dando leveza. É. Quando eu fizer, então... É. Quando Mais você sabe que fácil, existe né? essa possibilidade, torna consciente, né? Da necessidade. E assim, Já dá um ó, alívio. o que muita gente acha que é frescura pra mim, por exemplo, é dormir tranquila. Uhum. Sim. Se eu não puder trabalhar por um mês, quem foi atender os meus partos são as minhas backups. Uhum. São profissionais maravilhosas que eu amo. E E- eu tenho dinheiro para pagar todas elas? Eu tenho, porque eu tenho uma conduta que na pandemia me xingaram muito. Teve gente em grupo que falou que eu era louca. Eu só gasto o dinheiro daquele parto quando nasce o neném. Ele só Ai, entra gente. no meu... Ele tá na conta da empresa, mas ele só entra no meu fluxo de caixa quando a criança Isso ia ser nasce. Nossa. E se não fosse isso, quando a gente parou na pandemia, eu tinha me lascado Sim. muito. Sim. Eu fiquei sem dinheiro? Eu quebrei. Eu fiquei muito sem grana. Mas Se eu você devolvi. ficou sem grana, eu imagina quem Quem não se organiza. Eu É. devolvi dinheiro para as clientes, tal, porque assim, produto, você vende Sim. produto, você faz um acompanhamento, eu só faço parto. Aquela questão que você falou de colocar todos os Sim. ovos no mesmo cesto, para mim ainda é uma coisa que eu preciso trabalhar. porque eu atendo só um segmento. Faço um newborn aqui, amo fazer meus newborns, amo fazer minha gestante, mas a questão de agenda e tal. Mas eu me organizo para que, se eu não conseguir atender, tem quem atende e eu posso pagar essas Sim. pessoas e pagar o preço que elas pedem. Sim. E por quanto tempo eu consigo fazer isso? Hoje eu consigo fazer isso por 6 meses. Tá. Hoje. Se você perguntasse para mim em dezembro, eu aguentava 3. É. Então eu passei 6 meses E da melhorando pandemia cada vez mais. botando É. dinheiro. Mas Vai ser um perrengue num caixa. agora, mas lá na frente você vai se agradecer. E assim, eu sou uma pessoa que eu gosto. Eu acho que isso é o mais rico, né? Às vezes você tá ouvindo esse podcast e tá achando, eu não vou parar para ver um podcast ou para ver um vídeo, porque isso não vai me agregar em nada. Mas eu consigo tirar insights, ensinamentos, assim, da vida em tudo. E aí eu acabei de ter um insight muito
agora que eu preciso compartilhar. Tava conversando com a Fabi essa semana e aí ela falou uma frase que falou assim, tem gente que fala assim, eu queria ter o conhecimento que eu tenho hoje há 20 anos atrás. E aí a Fabi até falou assim, mas se você tivesse... O que te formou foi exatamente esses erros que te transformou em quem você é hoje. Mas a gente pode pensar que quem a gente é hoje... Daqui a 20 anos, em vez da gente querer voltar para contar para quem a gente é hoje, a gente já tem conhecimento de anos anteriores e a gente pode facilitar para a pessoa lá da frente. Exato. Para ela não querer voltar, sabe? Exato. Então, a gente tem essa consciência. Então, a gente pode parar um pouco, respirar e pensar, daqui a 20 anos, aonde eu quero estar? Eu vou deixar para a pessoa de 20 anos falar, caramba, mano, a Carla com 40 tinha energia, tinha lá a empresa começando, custava ela ter guardado 30% do salário? Agora eu tô aqui trabalhando de empregada doméstica. Mas eu não sabia Porque- fazer isso. Estou aprendendo. então, Cada é. dia a gente aprende uma E aí, coisa. você tá ouvindo esse podcast agora, já valeu a pena. Ter o eu de 20 anos lá na frente, vai ficar muito grato de você ter ouvido. E aí, aproveita, já compartilha, né? Porque pode ser que outra pessoa também precise ouvir E não isso. precisa ser um coleguinha fotógrafo. E pra Sim, mim, acho que Qualquer, todo mundo- isso é pra qualquer pessoa, né? e pra mim deu Qualquer um novo segmento. aprendizado agora. Muito louco. Olha lá, os insights. Uns ó. insights, assim, que eu não aprendi, porque pra mim nunca faltou. Graças a Deus, pra mim nunca faltou, sempre tive uma rotatividade boa e nunca faltou. Mas eu vou ter que esperar cair pra aprender? Exatamente. Então, assim, às vezes é um start. Você não precisa estar lá, depois que você cai, aí você põe culpa comigo. Na né? pedra, tudo Então, assim, acontece eu tô comigo. tendo a oportunidade, o aprendizado aqui Sim. dessa troca, porque eu sou realmente, amo gastar, amo estar entre amigos, não tenho dinheiro, mas faço risoto, tomo cerveja e vou nos restaurantes mais caros, mas sou próspera. E no dia seguinte o dinheiro aparece, né? Trabalhando, né, gente? Graças a Deus. Mas é energia, é tudo isso. Mas, se um dia eu cair, a culpa é minha, né? Sim. Então, assim, pra Mas que sempre esperar bom se eu tô ter com a lá consciência? sua reserva, né? A Então, às gente vezes, não- esse aprendizado tá sendo muito importante, essa eu troca. fico muito feliz a gente trazer esse aprendizado. E vou deixar aqui então as dicas. Pessoal, se organizem financeiramente. Tenham pessoas da confiança de vocês que possam substituir vocês em algum momento que você precisar. Pensa na questão das senhas, que não adianta nada se... Ih, meu Deus De do novo. céu, é criança nascendo. É criança nascendo. Pode desligar. Que essa eu mas conheço. criança, Mas põe no criança- silencioso. Eu conheço esse número. Não vamos nem É cortar. criança nascendo. Trabalhar com parto é isso, Trabalhar gente. com parto é isso, gente. Você viu? Tá- Nem pode pôr no silencioso. Tava finalizando. Pior que tava. Tava porque finalizando, Tem é. uma coisa, tem alguns números que eu não Não silencia. silencia. Ai, que Porque é bom. BO. Então, Aham. ó, o BO acontecendo. Você Essa viu, eu sei né? quem é. Tá tudo. Então, tem ó, muita neste coisa acontecendo momento, fora o olha podcast. só, eu tô aqui gravando um podcast. Eu vou ter que mandar alguém substituir. Exato. Entendeu? Tenho dinheiro pra pagar? Tem. Ah, Fabi tem. Não sou rica, não, gente. Sou organizada. Mas eu sou organizada porque eu já tomei muito na cabeça. Então, não tome na cabeça como eu. Pense em fazer um bom planejamento. Pense em se organizar financeiramente. Separa o seu CNPJ do seu CPF. Primeira coisa. Separa. A Você gente é uma vai ter coisa, um empresa dia é aí, um outra. podcast só referente a isso Mas e vai ser pensem muito bom. nisso e medita Fazer nisso isso. que eu tô falando. Pessoas, processos e grana. Tudo que você precisa Barulho. se organizar para o caso de você faltar. E agora faltou tempo. Vamos finalizar, gente. Finalizar. Obrigado. Beijo. Segue Beijo o pra canal, todos. segue o nosso E- Instagram e fui. Tchau, 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 tchau.